És meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim, oh Deus. Eterno Deus, exaltado nas alturas, tão grandioso tu és. Humildemente viestes à terra, pra que eu pudesse viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Oh, aleluias, glórias a Deus, que bênção. Vamos começar então orando com nosso irmão pastor Luiz Prates, fazendo essa oração inicial, já entregando a vida do evangelista Ivan nas mãos do Senhor. Estará ministrando essa poderosa palavra. O tempo urge, né? De vez em quando a gente ganha um tempinho extra, mas o tempo aqui é bem corrido. E o tempo, ele é de Deus, amém, amado? É tempo para todas as coisas. Oremos ao Senhor. A paz do Senhor para a igreja, oremos. Soberano Deus e eterno Oh Deus, Pai, te louvamos, te Senhor. agradecemos, Senhor, pelo dia de hoje. Te agradecemos por estarmos respirando. Queremos agora, Senhor, a cada momento te entregar louvores, adorar o teu nome. Senhor, e nós precisamos a cada dia nos alimentar da tua palavra. Senhor, a tua palavra é viva e eficaz e modifica nossas vidas. Traz alento ao coração. A tua palavra é uma palavra poderosa para nos guardar e nos dar ânimo de caminhar. Por isso, Pai, eu peço agora a Ti, pela vida do evangelista Ivan, que o Senhor continue usando o teu filho de maneira especial. Espírito Santo de Deus, seja sempre bem-vindo, direcione cada palavra, trabalhe em nossos corações, que a tua palavra, Senhor, produza o efeito em nossas vidas. Deus, nós te agradecemos por esse grupo que tem buscado, os remanescentes, que tem buscado a face do Senhor. Por isso, nessa noite, fala conosco, segundo a tua vontade, não o que queremos, mas o que precisamos para a honra e glória do teu nome. Amém, Senhor. Amados irmãos, eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Eu convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias em 1 Coríntios, primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 26 apenas. 1 aos Coríntios, capítulo 15, versículo 26 diz assim: Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Nessa reflexão que Deus coloca no meu coração nesta noite, eu quero colocar um tema. Eu vou colocar o seguinte tema para essa reflexão.
a imortalidade restaurada. Essa é a nossa reflexão nesta noite. A imortalidade restaurada. O texto fala que o último inimigo a ser aniquilado é a morte. Essa palavra aniquilado tem alguns significados, mas um deles bastante marcante é destruído completamente. A morte será destruída completamente, totalmente abatida. O contexto do texto que nós lemos é uma carta de Paulo à igreja em Corinto, e nessa carta Paulo orienta a igreja, falando sobre alguns problemas que haviam na igreja. Apresenta o sacrifício de Cristo, reforça essa mensagem do sacrifício de Cristo, e fala sobre a questão da ênfase, a questão da ressurreição dos mortos, porque alguns diziam que não haveria ressurreição. Então, Paulo escreve a essa igreja para orientá-la e para reforçar a questão do sacrifício de Cristo por todos nós e da ressurreição que há em Cristo Jesus. Queridos irmãos, nós somos mortais. Nós somos mortais. E diante da morte, como não chorar? Como não chorar diante da morte? Quantos já choraram diante da morte? Quantos ainda irão chorar diante da morte? Como não chorar diante da morte? Diante da morte, como não se entristecer? Como sentir alegria? Como não encher o nosso coração de tristeza? O nosso ser inteiro, como ele não vai se entristecer? Diante da morte, como não se sentir impotente? Nós podemos tantas coisas. Nós navegamos no mar, nós já alcançamos as estrelas do céu, nós sabemos pilotar carros, construir arranha-céus, construir belas naves. Nós podemos tantas coisas. E diante da morte, nós nos sentimos impotentes, porque o nosso Criador, diante da desobediência do homem, da escolha errada do homem, colocou para todos nós o seguinte: no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque delas foste tomado, porquanto és pó, em pó te tornarás. Por isso que eu quero dizer nesta noite, sim, a mortalidade humana é uma verdade absoluta, neste contexto de vida. É interessante falar em verdade absoluta, uma redundância, porque verdade é verdade. Mas nós estamos destacando aqui a verdade absoluta. A morte, neste contexto de vida, é uma verdade absoluta. Por isso, na época de pandemia, de uma doença até o momento incurável, que afeta os mais frágeis, os mais fracos, os mais doentes. Diante dessa doença, o medo da morte circula a humanidade, em todos os lares. Muitos estão escondidos dentro dos seus lares, com medo de ir até a porta, de descer as escadas, de ir à rua, de comprar o seu pão, diante da morte.
Mas eu quero dizer também nessa noite que essa verdade, que para nós é absoluta, nem sempre foi uma verdade. Nem sempre foi uma verdade. Porque o homem foi criado, meus amados irmãos, o homem foi criado para ser imortal. O homem foi criado para ser imortal. Está lá escrito em Gênesis. Nós vemos que antes da desobediência do homem, antes do homem se desviar da presença de Deus, ele era imortal. Mas nós vemos que, por desobedecer, por causa do pecado, que até hoje está no meio da humanidade, tantas pessoas estão pecando nesse exato momento, ou virão a pecar. Por causa do pecado, a natureza pecaminosa entrou na humanidade e se perdeu a imortalidade. Adão, o primeiro homem criado, diz o texto bíblico lá em Gênesis, no capítulo 5, que viveu 930 anos. Adão, meus amados irmãos, nós que vivemos, às vezes, 80, 90, às vezes chegamos a 100. Adão viveu 930 anos. Quem gostaria de viver 930 anos aqui? Quem gostaria de viver 930 anos aqui? Aí eu pergunto aos amados irmãos, Adão viveu muito? Adão viveu muito? Bem, eu diria, meus irmãos, que Adão viveu pouco. Adão viveu pouco, porque Adão era imortal. Então, Adão viveu pouco. Amados irmãos, a morte é uma realidade. Dizem que é a consequência da vida. Será que a morte é a consequência da vida? Talvez nesse plano de existência, com a natureza pecaminosa do homem, por causa da desobediência. Mas o fato é que nós não nos conformamos com a morte. Então não a aceitamos como consequência natural da vida. Porque fomos criados para sermos imortais. Quem pode se esconder da morte? Quem pode se esconder da morte? Será que a morte nos persegue? Ela nem precisa. Nós caminhamos para ela a cada dia. Alguns lentamente, sabiamente, outros loucamente. Mas o fato é que ela nem precisa nos perseguir, porque nós caminhamos para ela nesse plano de existência, com a nossa natureza pecaminosa. Mas queremos morrer? Que pergunta óbvia. Que pergunta estranha. Queremos morrer? Não, não queremos. Queremos viver. Queremos viver. Então, nós sabemos que esse é o nosso desejo, mas a morte física, ela vai existir e a morte espiritual também. Mas qual morte nós tememos mais? Por que nos preocupamos tanto com ela? E qual dela? Qual desse tipo de morte nós temos que nos preocupar mais? Tanto a morte física quanto a espiritual é a consequência da nossa desobediência. No Egito, a última praga foi a morte dos primogênitos. Deus mandou o anjo da morte até os lares daqueles que não cobriram a sombreira da porta com o sangue do cordeiro, símbolo da proteção, símbolo da vida eterna. E o anjo da morte entrou nos lares com a permissão de Deus, o mensageiro da morte.
E a morte, como sempre, provocou tristeza e dor, e sempre provocará. E aí eu quero falar sobre a questão do medo da morte. Eu poderia dizer que temo a morte? Eu poderia dizer que temo a morte? Eu vou dizer para os irmãos que hoje, no caminho da luz, eu não a temo. Mas ela me incomoda, como incomoda toda a humanidade, a todo mortal. Porque traz uma tristeza tão profunda a cada um de nós. Porque nos abala, nos faz chorar. Nós não conseguimos parar de pensar nessa dor, muitas vezes. Apesar de inevitável, eu queria dizer uma coisa aqui. Eu sei que é inevitável, mas a morte eu não temo, apesar dela me incomodar. Sabe o que eu temo? Eu temo amanhã ter que chorar de tristeza por causa da morte. Mas até para isso, a promessa de Deus para a minha vida, para a tua vida, para a nossa vida. Até para isso a promessa de Deus. Mas é isso que eu temo. Irmãos, o que tem valor nessa vida? Você que está ouvindo esse vídeo hoje e que não crê em Deus, não acredita na vida eterna, que descuidadamente acessou esse vídeo, que não faz parte da família de Deus. Eu te pergunto nesta noite, o que para você é valioso? O que para nós é valioso? E eu te peço, para esse vídeo, se você estiver vendo ele agora. Olhe para a sua casa, para o teto, para as paredes, para os seus utensílios. Olhe. Se você puder, vá até a garagem, olhe para o seu carro. Se você tiver investimentos, entre e acesse a sua conta bancária e veja o dinheiro que você tem aplicado. Eu quero te dizer que tudo isso não te pertence. Você é apenas mordomo, administrador disso tudo, porque isso tudo pertence a Deus. Porque tudo que está sobre a terra, tudo que está na terra, pertence a Deus. Mas eu queria te dizer que existe uma coisa que te pertence. A única coisa que você tem, porque o resto daqui ficará, você não levará contigo, a única coisa que você tem é a tua vida, o sopro de vida que Deus colocou em você. Isso te pertence, porque Deus deu a você o livre-arbítrio para escolher a vida ou a morte. Então isso te pertence. O restante ficará aqui. Mas a tua vida, ela te pertence. Qual a escolha que você fará entre a vida e a morte? Jesus ressuscitou Lázaro. Foi falado ontem aqui em João, Evangelho de João 11, no versículo 43. Naquele momento de tristeza imensa, Jesus chorou, porque nós choramos. Jesus chorou. E Jesus mandou que Lázaro saísse da sepultura, e Lázaro saiu da sepultura. Mas onde está Lázaro hoje? Está conosco nos dias atuais? Não, porque a morte veio novamente sobre Lázaro. Jesus ressuscitou a filha de Jairo. Mas onde está a filha de Jairo hoje? E outros profetas ressuscitaram os mortos. Fisicamente voltaram a viver, mas onde estão essas pessoas? Onde elas se encontram hoje? Porque a morte sempre irá, a morte física sempre irá afetar
o corpo carnal, o corpo que não está revestido da imortalidade que um dia foi perdida lá no Jardim do Éden, pela desobediência. Mas existe uma promessa para os viventes imortais. E é nessa promessa que eu me agarro. Essa esperança é viva dentro de mim. Tem que ser viva dentro de você. Porque é isso que nos faz valentes, mais que vencedores, triunfantes. A restauração da imortalidade perdida. Esta é a promessa. Olha o que diz lá em João 11, 25, 26, no texto que foi lido. Nosso irmão leu quase esse texto, mas eu quero destacar ele agora nessa minha ministração. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Esta é a promessa eterna. Hoje estamos aqui, mas amanhã entraremos nas mansões celestiais com um novo corpo glorificado. E aqueles que partiram antes de nós, aqueles que partiram antes de nós, os nossos amados, ressuscitarão primeiro. Esta é a promessa da igreja. Esta é a vitória da igreja. Esta é a alegria da igreja. É o tesouro da igreja. Esse é o grande valor da vida. E eu que choro, e você que chora, haverá promessa também para esses que choram hoje. Mas por causa dessa promessa de Deus, não mais temerei. Nem você precisa temer a morte. Mas nós ainda vamos chorar. Amanhã iremos chorar. Mas eu quero te dizer que a promessa para nós, quanto a isso também, porque está escrito lá em Apocalipse 21, 4. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima. A lágrima que desce hoje secará. E Deus limpará dos seus olhos toda lágrima. E não haverá mais morte. Não haverá mais morte. Nem pranto, nem clamor, nem dor. Porque já as primeiras coisas são passadas. Essa é a vitória da igreja. Essa é a nossa vitória, a vitória de todos nós. Por isso, meus amados irmãos, sede, conforme ensina a palavra, firmes e constantes, caminhando com Cristo, hoje e sempre, até o dia em que todos juntos no céu daremos glórias a Deus e festejaremos a nossa vitória, a restauração, a volta da imortalidade perdida. Que Deus nos abençoe e nos guarde hoje e sempre. Amém. Aleluia, Cristo venceu a morte, né? Glórias a Deus. Moisés tomou esta reflexão diante de todo o povo e fez uma proposição permitindo uma alternativa de escolha. Marque X na resposta certa, na sua opção, né? Quando ele diz assim: os céus e a terra tomo hoje como testemunha contra vós, que tenho proposto a bênção e a maldição, a vida e a morte. Escolhe, pois, a vida para que vivas. Amém? Quem escolhe a vida, escolhe Jesus, escolhe a vitória sobre a morte, a imortalidade, a restauração do estado original. Deus nos criou
para estarmos eternamente com Ele, gozando do paraíso de Deus. Louvemos ao Senhor nesta hora. Aleluias. Bendito é o nome do Senhor, porque é assim que devemos viver, em espírito e em verdade, com muito louvor, com muita adoração, entendendo que nenhuma dificuldade do tempo presente pode ser comparada com aquilo que está revelado para nós. Ó meu Pai, aleluia, glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Em verdade, te adoramos, em espírito, em verdade, te adoramos, Rei dos Reis e Senhor, entregamos o nosso viver. Rei dos Reis e Senhor, te entregamos o nosso viver para te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Oh, querido Deus, nós nos colocamos em Tua presença nessa noite, Senhor, te adorando, te bendizendo, meu Deus, clamando a Ti pela Tua intervenção em nosso favor. Nós vivemos, Senhor, na confiança plena que Tu és o nosso ajudador. Sem Ti nós nada podemos fazer. Oh, meu Deus, louco é o homem que se acha alguma coisa pelo que tem, pelas posses que possui. Como disse Teu Filho, nada disto, Senhor, é nosso. Nós somos apenas administradores e mordomos, Senhor, das coisas e talentos, dons que Tu nos concede, meu Deus. Oh, Pai, lidar aqui na face da terra com essas coisas. No entanto, meu Deus, o Teu grande objetivo conosco, Senhor, é que aprendamos não a valorizar o que temos, mas valorizar o que somos, Senhor. Amar as pessoas, usar as coisas, sim, para o bem necessário, mas as pessoas serem sempre valorizadas, amadas, Senhor. Oh, Deus, Tu tens criado com um amor grandioso cada um dos Teus filhos, visto que toda vez, meu Deus, que alguém sofre com a perda de um ente querido, e neste tempo, Senhor, que estamos vivendo, tempos difíceis, trabalhosos, sempre foi assim na face da terra. Por vezes, Senhor, ó Deus, as crises aumentam, as guerras, Senhor, se aceleram, incendeiam, meu Deus, potencializam, as pragas chegam com mais forças, a mortandade assola ao meio-dia, meu Deus, setas malignas chegam com esse vírus maldito do inferno que nós repreendemos no nome de Jesus. Sim, todas as coisas estão no Teu controle, intervindo Tu, operando Tu. Ninguém pode agir, Senhor, contra a Tua vontade. E a Tua vontade é boa, perfeita e agradável, Senhor. E permite as coisas acontecerem em função, Senhor, do homem tão comprometido com o pecado, meu Deus. Mas nós clamamos por
restauração, Senhor. Nós clamamos como teu filho, Senhor, pregou aqui, para que nós venhamos alcançar em ti a imortabilidade, meu Deus. Oh, Pai, fomos criados com esse projeto, Senhor celestial. Glorificamos o teu nome, pedimos o teu bálsamo sobre cada casa. Onde, meu Deus, chegar a nossa oração, onde chegar essa palavra, que haja vida, vida abundante, Senhor, que vem lá da cruz do Calvário, quando tu derramou o teu sangue, para que no sangue carmesim, no sangue remidor, no sacrifício vicário, substitutivo, no meu e no lugar daqueles que recebem a tua palavra, tivéssemos vida e vida abundante. Haja cura, haja milagre, haja libertação no nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja sobre a tua vida, sobre a minha vida, sobre a vida da igreja e todos que aguardam o arrebatamento da igreja. A uma voz, digamos, amém, Maranata. Ora vem, Senhor Jesus.